Mas o Salmo 23 diz assim a palavra de Deus: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. A reflexão de hoje tem o seguinte tema: como orar em tempos de angústia. Como orar em momentos de angústia. Todos nós passamos por momentos de angústia. Todos nós passamos por um momento que bate às vezes um desespero. A gente caça uma solução e não encontra. Às vezes até a gente é assediado por pensamentos terríveis que vêm à nossa mente. Eu já passei por isso. Eu penso que talvez a maioria dos que aqui estão já passaram por momentos assim. E eu penso até que pode ser que alguém neste momento esteja passando por um momento de muita angústia, que tem lhe tirado a paz, tem lhe tirado a alegria, o apetite, o sono. Então essa palavra é para você. Como é que a gente ora numa hora dessa? Como é que faz, como é que a gente se dirige a Deus no momento que às vezes a gente até está duvidando: cadê Deus? Por que Deus não está agindo? Será que Deus se esqueceu de mim? Às vezes a gente pensa esse tipo de situação. Neste salmo ele é bem dividido em duas partes, mas ambas as partes revelam alguém que crê em Deus e que teme a Deus, e que confia em Deus e que coloca a sua esperança em Deus. E neste salmo ele chega a dizer, ou ele faz uma declaração muito forte. Versículo 4: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Às vezes a gente passa por determinados vales, que a definição é essa: vale de treva e de morte, que a gente pensa que está no escuro e que não tem mais esperança. Parece que a morte está iminente ali. É isso que ele está dizendo aí no versículo 4. O que a gente faz quando está passando por vales de trevas e de morte? O que a gente faz quando a gente não está vendo uma saída, está meio no escuro, para uma determinada situação específica? Como é que a gente faz quando a gente vê a morte diante de nós? Quando o médico dá um diagnóstico de que tem mais jeito, você tem tantos meses de vida, como é que faz nessa hora? Quando isso é com um parente nosso, alguém que nos é muito querido, como é que a gente faz para orar nessa hora? Algumas coisas o salmista revela aqui, e é para a nossa reflexão. Ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Se você olhar na sua Bíblia, a palavra Senhor, na maioria das Bíblias, está em letras quadradas, letras de forma, não é? Javé, o Deus de Israel, o Eterno, o Criador do céu e da terra, o Criador de todas as coisas. Ele está dizendo: esse Deus Ele é o meu pastor. Ele não tem um relacionamento exatamente com o soberano Senhor. Não, é um relacionamento de ovelha e pastor. Isso implica especialmente em duas coisas. Esse salmo é atribuído a Davi. Davi era, antes de ser rei, ele era pastor de ovelhas.
E ovelha é um animal que depende muito do seu pastor, inclusive para encontrar os pastos apropriados, naquelas regiões desérticas lá da Palestina, numa época em que os criadores de ovelhas não plantavam pasto para as suas ovelhas. Eles iam conduzindo os seus rebanhos a lugares em que pastos nasciam naturalmente. Então era muito importante o papel do pastor na vida daquelas ovelhas, das ovelhas naquele momento. Numa terra seca e desértica, poucos lugares com água, era fundamental a orientação do pastor para conduzir as ovelhas para encontrar a água que lhe saciasse a sede. E é nesse sentido que o Davi busca a Deus, olha para Deus no momento de angústia, no momento de vale de sombra e de morte. E ele faz essa declaração de fé fantástica logo no primeiro versículo. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. É como se ele estivesse dizendo assim: não é qualquer um que é o meu pastor, não. Eu não estou sob o cuidado de homens. Eu não estou sob o cuidado de reis ou de autoridades. Eu não estou à mercê, trazendo aqui para a nossa realidade, eu não estou à mercê dos deputados que criam leis. Eu não estou à mercê de juízes que executam as leis, que fazem os julgamentos. Eu não estou à mercê das forças armadas ou da polícia. Não. O Senhor é o meu pastor. Eu estou sob o cuidado de Deus. Uma das coisas mais importantes para um cristão, no momento de angústia, porque cristãos também são alcançados por angústia, perfeitamente. Nesta vida elas podem alcançar qualquer pessoa, até aquelas que creem em Deus, até aquelas que andam com Deus. E uma das coisas mais confortantes e que dá mais segurança para um cristão é lembrar nessa hora: eu estou sob o cuidado do Deus Todo-Poderoso, do Senhor Criador do céu e da terra, do Eterno Soberano do Universo. É o que ele está dizendo aqui: o Senhor é o meu pastor, o Deus de Israel é o meu pastor. E aí ele faz a declaração seguinte: como consequência disso, não vai me faltar nada. A Bíblia nos mostra que Deus não tem compromisso de nos dar tudo o que nós queremos, até porque os desejos humanos são praticamente ilimitados. Quando nós temos uma coisa, sempre aquilo que nós alcançamos, na sequência nós queremos mais alguma coisa, sempre queremos mais alguma coisa, não é? Então Deus não tem compromisso de nos dar tudo o que nós queremos, até porque muitas coisas que nós queremos não são boas para nós. Muitas coisas que nós desejamos e que aos nossos olhos, na nossa avaliação humana, seria muito bom se nós as alcançássemos, Deus, na sua onisciência, sabe que se nós alcançássemos aquilo, seria muito mal para nós, nos faria muito mal, seria uma armadilha para nós. Então quando ele diz aqui: de nada eu terei falta, é como se ele estivesse dizendo: de nada do que eu necessito, de nada que é essencial eu vou ter falta. No outro salmo, o salmista diz: eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo mendigando pão, nem a sua descendência, o justo passando necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, Deus, quando nós confiamos em Deus, quando nós depositamos a nossa confiança verdadeiramente em Deus, Ele dá o que nós precisamos. Ele dá, Ele supre. O nosso Deus é o Deus provedor. Ele é o nosso pastor, Ele supre as suas ovelhas. Olha o versículo 2: em verdes pastagens me faz repousar. O pastor conduzir as suas ovelhas aonde havia pastos verdes e que lhe permite repousar. Olha que figura bonita, da ideia de uma ovelha que se alimentou à vontade, que agora está descansando numa sombra, rodeada de pasto à vontade. Essa é a figura. Quando nós confiamos em Deus, é assim que nós vamos nos sentir. Ele supre, Ele provê.
E o texto, de certa forma, diz que Ele dá mais do que nós precisamos. Mais do que nós precisamos. O Senhor Jesus chama os seus ouvintes lá no Sermão do Monte para ele diz: olhem para os passarinhos. Deus alimenta os passarinhos. E vocês não valem mais do que os passarinhos? Você já viu um passarinho preocupado? Você já viu um passarinho cultivando, juntando, acumulando alimento para o dia seguinte? Não, eles voam aí despreocupados. Jesus usa exatamente esse exemplo para dizer assim: voe despreocupado, que Deus supre. O problema é que às vezes nós estamos preocupados demais, correndo com o suprimento, mais do que o necessário. A Bíblia tem duas coisas que a Bíblia condena. Uma é vamos dizer assim, o trabalhar exageradamente por bens materiais. E aí o apóstolo Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então, morrer de trabalhar para acumular riquezas, isso é mal aos olhos de Deus. Mas ao mesmo tempo a palavra também diz que aquele que não trabalha também não deve comer. Ou seja, nem morrer de trabalhar porque não confia na provisão de Deus, e nem a preguiça e a inércia também não tem a bênção de Deus. Mas o fato é que quando nós confiamos em Deus, Ele está dizendo: Ele me faz repousar em verdes pastos e conduz-me às águas tranquilas e restaura o meu vigor. Quando nós buscamos a Deus, eu tenho falado desse segredo aqui algumas vezes. Às vezes a gente, no meio de uma tribulação, a gente ora e parece que não está acontecendo nada. A angústia continua lá no coração, aquele frio no estômago, aquela tensão, aquela situação, né? Não dorme tranquilo, não tem paz. Sabe qual é o conselho nesse sentido? Continue buscando a Deus, continue orando, continue perseverando, porque uma hora esse refrigério da alma vai invadir a sua alma, como ele diz aí no versículo 3: restaura-me o vigor. E ele continua dizendo: guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Deus guia. Uma hora Ele vai dar a direção, uma hora Ele vai dar a resposta, uma hora Ele vai dar a paz. Então, no momento da angústia, não desista de orar, não desista de buscar a Deus. Às vezes a gente é tentado a isso. Eu já orei, já pedi, já fiz campanha, já fui na igreja, já pedi os irmãos para orar por mim. A irmã Gorete pôs o meu nome lá no caderno dela e a resposta ainda não veio. Dá vontade de desistir. E o que ele está dizendo? Desista não. De certa forma ele está subtende-se isso. Desista não, porque uma hora a força se renova, a presença de Deus se restaura na nossa vida. Eu gosto muito de Filipenses 4, versículos 6 e 7. O apóstolo Paulo diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e com ações de graças. E o verso 7 ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você ainda não recebeu essa paz? Você ainda não recebeu esse refrigério, esse alívio? Então você precisa continuar orando. Ainda está angustiado, ainda está preocupado? Deus quer que você ore mais um pouquinho. Continue orando mais um pouquinho. Eu lembro de um livro que eu li, do pastor Paul Yong-Soo, pastor da maior igreja evangélica da época, lá na Coreia do Sul, Igreja do Evangelho Pleno. Ele escreveu um livro sobre jejum e oração. E ele disse que lá na igreja, naquela época, isso perto do ano 2000 que eu li esse livro, não sei quantos anos o livro tinha sido lançado. A igreja dele, ele disse que tinha 10 mil membros, e ela era construída no pé de um monte. E no pé daquele monte, então, ao lado do templo, eles cavaram grutas
cavaram grutas ali, e todos os dias tinha cerca de 3.000 pessoas orando de madrugada naquele templo. E muitas pessoas entravam para aquelas grutas. Dentro daquelas grutas havia um bebedouro, e diz que tinha, parece que tipo um colchonete lá, e pessoas entravam para lá, e havia pessoas que oravam o dia todo lá dentro daquelas grutas, outras que às vezes passavam 3 dias lá orando, só bebendo água e orando. Havia pessoas que passavam uma semana orando lá dentro daquelas grutas sem sair. E ele disse que aconteceram muitos casos de pessoas que entravam lá e passavam 40 dias orando. E pessoas praticamente do mundo todo escreviam cartas para aquela igreja, pedindo aqueles crentes para orarem por eles. E aí aqueles irmãos perguntavam, então o pastor, aquela igreja tinha uma organização que distribuía aquelas cartas para que os irmãos orassem. As pessoas pediam pela cura do parente, pela solução do problema, alguma coisa. E aí as cartas eram distribuídas e as pessoas então se responsabilizavam em orar por aqueles pedidos. E surgiu uma dúvida. E perguntaram ao pastor Paul Yong-Shu: como é que faz, como é que a gente sabe que já orou o suficiente por um determinado pedido? Provavelmente essas pessoas não vão escrever outra carta dizendo: olha, meu pedido foi atendido. No meio de tantas cartas, como é que a gente sabe quem é quem? Até quando a gente vai orar? E o pastor Paul Yong-Shu deu a seguinte orientação: ore até quando o seu coração ficar em paz. Quando você sentir a paz de Deus no seu coração, aí você pode agradecer a Deus porque o seu pedido foi atendido. Talvez a pessoa que recebeu a bênção lá no outro país não mande uma carta agradecendo, mas Deus vai dar paz ao seu coração. E baseado em Filipenses 4, 6 e 7, e até nessa experiência do salmista aqui, eu digo a mesma coisa. Se ainda não sentiu a paz de Deus no seu coração, continue orando. Eu já tive várias situações em que eu precisava tomar decisões importantíssimas, e eu fiquei orando, até quando a paz de Deus ocupou o meu coração, e de repente as portas se abriram, a resposta chegou. Então o salmista diz exatamente isso, que Deus nos leva a essa situação. Ele diz, ele restaura, primeiro no verso 2, em verdes pastagens me faz repousar, ou seja, ele supre tudo que necessitamos, me conduz às águas tranquilas, restaura-me o vigor. E na continuação do versículo 3 ele diz, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deus tem um nome que ele zela. No Velho Testamento esse nome era Javé, o Jeová, o Eterno, o Criador, o Senhor de tudo. E o salmista está dizendo que Deus está comprometido com o zelo do seu nome. Deus honra o seu nome. Inclusive entre os 10 mandamentos tem um que manda que nós honremos o nome do Senhor. Ele diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. E aqui então o salmista diz, Deus vai nos guiar pelas veredas no caminho reto, para encontrar o alvo, porque Deus zela pelo seu nome, Ele está comprometido com a honra do seu nome. Se você confessa o nome do Senhor, se você crê no Senhor e nesse nome, acredite, Deus honra o seu nome. Ele faz, não é porque nós mereçamos, porque nós fizemos alguma coisa para merecer, não. É porque Ele honra o seu nome, Ele cumpre a sua promessa. O que Ele disse vai acontecer, confie nisso. É como se de repente Deus lhe faz uma promessa, você busca a Deus e Deus nos responde, e aí? Como é que fica o nome, a reputação do nome do nosso Deus? Ele está dizendo, Ele nos guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele zela pelo seu nome, Ele honra o seu nome, por isso Ele cumpre a sua promessa. Não é porque nós fizemos alguma coisa para merecer, ou porque as pessoas às vezes têm umas certas ilusões,
Se eu subir no monte, aí Deus vai me ouvir. Se eu orar de joelho em cima dos carocinhos de milho, Deus vai me ouvir. Se eu orar meia-noite, Deus vai me ouvir. Como se fosse o que nós fizéssemos, que fosse determinar que Deus nos ouve. Não, é a graça de Deus, é puramente a graça de Deus. O que a Bíblia nos ensina é descansar no Senhor, é confiar nele. E Ele honra o seu nome. E aí Ele faz menção daquele versículo que nós lemos no início: quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Deus é o pastor e suas armas de pastor, o seu cajado. O pastor usava lá um porrete que ele chama aqui de vara. Ele diz: essas ferramentas do pastor me protegem. Vem o ataque do lobo, vem o ataque do urso contra a ovelha, o pastor está lá armado. E ele está dizendo: o nosso Deus é o nosso pastor e Ele nos protege. Mas aí ele muda agora a linguagem. Agora a figura não é mais de pastor e ovelha. A partir do versículo 5, a figura é de um anfitrião que recebe um convidado na sua casa. Deus é o nosso anfitrião e nós somos o convidado para ser hóspedes de Deus. Nos versículos 5 e 6, olha o que ele diz: preparas um banquete perante mim à vista dos meus inimigos. Deus é o anfitrião e Ele quer receber bem o seu convidado. E eu e você somos os convidados de Deus. E às vezes o inimigo está perseguindo o convidado de Deus, mas Deus então o convida para a sua casa, para a sua tenda, e nos recebe com um banquete. Preparas um banquete perante mim na vista dos meus inimigos. As pessoas, ele está dizendo, Deus lhe põe numa posição de honra. As pessoas que queriam lhe fazer mal, queriam lhe prejudicar, vão ver o que Deus está fazendo com você. É essa figura agora no versículo 5. Você já tinha notado isso? Até o versículo 4, o relacionamento é de um pastor com a ovelha. Mas no versículo 5 agora é o nosso relacionamento com Deus, é o relacionamento de um anfitrião que quer receber bem o seu hóspede. Deus é o nosso anfitrião e nós somos os hóspedes de Deus quando nós buscamos a Deus, quando nós vamos a Deus, quando os nossos inimigos estão nos perseguindo. Ele está dizendo assim: corra para Deus, que Deus vai te honrar. Olha que promessa fantástica. E ele continua dizendo: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo. Quando uma pessoa recebia bem, queria receber bem um convidado na sua casa, algumas coisas eram feitas. Uma delas era dar água para a pessoa lavar as mãos e o rosto, e até ungir-se com óleo. E o óleo na Bíblia, ele é símbolo da unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E ele está dizendo: o nosso anfitrião, Deus, ele nos unge com um óleo especial. Quando ele nos recebe na sua casa, quando nós o procuramos, quando nós queremos ser hóspedes de Deus. Você já parou para pensar que honra ser hóspede de Deus? Alguém lhe convida para a sua casa, lhe recebe com honrarias, com um bom trato, com bons modos. Que coisa boa! E esse alguém aqui não é qualquer um, é Deus. Nós somos convidados dele para nos hospedar nele. É como se ele estivesse dizendo assim: você está muito angustiado, você está se sentindo muito sofrido, seja um hóspede de Deus, deixa Deus cuidar de você, deixa Deus te recepcionar na casa dele, que ele vai te preparar um banquete. E ele está dizendo mais uma coisa, no final do versículo 5: e fazendo transbordar o meu cálice. Recebeu bem o convidado, ofereceu-lhe uma taça de vinho, e não é uma taça pela metade, não é uma taça com um pouquinho nele, diz, ele enche a taça, ela transborda. O vinho na Bíblia representa a alegria. Na angústia da perseguição e da morte, quando nós buscamos a Deus, Ele enche-nos a taça da alegria. Olha que promessa fantástica. No momento de angústia nós precisamos lembrar disso, irmãos, e crer nisso e confiar nisso.
Deus cuida de nós. E isso deve nos levar a buscar a Deus com confiança. Não desanimar, não desesperar. Porque Deus cumpre a sua promessa. E aí ele faz uma declaração final no versículo 6: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Ele diz: eu quero voltar para a casa do Senhor sempre, eu quero ser hóspede do Senhor sempre, porque a bondade e a fidelidade de quem? De Deus. Um refrão que a Bíblia repete com frequência é: Deus é fiel. O que Ele promete, Ele cumpre. E o salmista diz: eu quero ser hóspede do Senhor sempre. Sempre que eu precisar, eu quero voltar para a casa de Deus sempre. Tem outras versões que dizem: habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou habitarei na casa do Senhor para sempre. São as ideias aqui no final desse salmo. Eu quero ser um hóspede permanente de Deus. E de certa forma nós somos convidados a ser hóspedes de Deus, a deixar que Deus seja o nosso anfitrião. Isso é confiar em Deus, colocar a nossa esperança nele. E uma última coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, vamos ler, confira na sua Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 32. Leva esse versículo com você para a sua casa hoje, além do Salmo 23. Romanos capítulo 8, versículo 32, para concluir. Aquele salmista escreveu, provavelmente, 8 séculos antes de Jesus nascer. Aquele Salmo 23, os salmos foram escritos vários séculos antes de Jesus nascer. Então eles não conheciam a história do Filho de Deus e o seu sacrifício feito na cruz. Eles tinham uma figura que representava isso, que eram carneiros ou cordeiros ou ovelhas que eram sacrificados para perdão dos pecados dos pecadores. Mas nós sabemos da história do Filho de Deus, nós sabemos da história da morte de Jesus. E olha o que Paulo diz aqui em Romanos capítulo 8, versículo 32: aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas? Olha que promessa incrível. Quem foi aquele que não poupou o seu próprio Filho? Quem é ele? Deus. Quem é o Filho que ele não poupou? Jesus. E o que significa isso, de que ele não poupou o próprio Filho? Ele deu o Filho para morrer na cruz em nosso lugar. E o que Paulo está dizendo aqui no final? Como é que ele está aplicando isso? Se uma pessoa é capaz de dar o próprio Filho inocente para morrer por pessoas pecadoras, será que ele vai negar alguma coisa que você precisa? Entendeu? Se Deus deu, eu tenho uma música aí que eu sou inculcado com ela, muito cantada no meio evangélico, música do Kleber Lucas: o melhor de Deus ainda está por vir, e o melhor de Deus ainda está. Não está por vir, eu não concordo com isso de forma alguma. Se a pessoa canta essa música pensando no melhor de Deus ainda está por vir, é um casamento que vem, é o carro dos sonhos, é a casa dos sonhos, é o emprego dos sonhos, é o diploma da faculdade dos sonhos, está muito enganado. O melhor de Deus já veio, foi Cristo, e Ele já pagou o preço por nós naquela cruz. Não há bênção maior que Deus possa nos dar do que o Filho dele que morreu em nosso lugar. Essas outras coisas se tornam pequeno diante da grandeza do sacrifício do Filho dele. E aí Paulo está reclamando essa palavra para dizer assim: será que aquele que deu o próprio Filho vai negar alguma coisa para você? Confie nisso, irmão. E aí isso nos chama para um detalhe, uma coisa que é um segredo de oração que eu vou compartilhar com os irmãos. Agradeça a Deus. Eu sempre digo que lá no céu deve ter um depósito muito grande de oração, que Deus vai recebendo lá, estocando as orações,
esperando o momento certo de responder. E sabe qual é o momento certo? É quando a pessoa começar a agradecer. No dia que ela começar a agradecer, Deus diz, tira do estoque aquelas orações que estavam lá estocadas, pedindo um monte de coisa, aí ele vai responder aquelas orações, porque agora o cristão resolveu agradecer. Nós pedimos demais e agradecemos de menos. E o mesmo versículo que eu citei, Paulo diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4:6. Antes em tudo sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e com ações de graça. Sabe o que é ações de graças? Gratidão. Coloca gratidão na sua oração. Às vezes no momento de angústia que a gente não está vendo a solução do nosso problema, a gente começa a reclamar em vez de agradecer. E quanta bênção Deus tem te dado! E às vezes não está vindo a oração, a resposta da oração que a gente queria, porque a gente está só pedindo em vez de estar agradecendo e reconhecendo o que Deus fez por nós. E o salmista, ele não está, voltando lá no Salmo 23, ele não está dizendo que um dia ele vai ser a ovelha do bom pastor, ele está dizendo: eu já sou a ovelha do meu pastor, o Senhor Todo-Poderoso. Ele não está dizendo que um dia ele vai ser um hóspede de Deus, ele está dizendo: eu já sou um hóspede de Deus. Deus já cuida de mim, Deus já me recebe como um anfitrião generoso, Ele já prepara um banquete na minha presença, Ele já expressa reconhecimento e gratidão. Talvez um dos maiores desafios, e eu termino a minha reflexão dessa noite com os irmãos dizendo isso, talvez dos maiores desafios para uma pessoa que está passando por angústia seja parar de focar no problema, parar de reclamar do problema, desanimar com o problema e começar a celebrar o que Deus já lhe deu. E quando nós começamos a celebrar o que Deus já nos deu, o seu filho que morreu em nosso lugar, a vida que Ele nos deu, a família que nós temos, o lar que nós moramos, o nosso trabalho, o nosso emprego, nossa renda, nossos amigos, nossas roupas, nossos bens, é tanta coisa para agradecer. E quando nós mudamos esta mentalidade e começamos a reconhecer o que Deus fez e está fazendo na nossa vida, aí as outras coisas vêm naturalmente. Está passando por uma angústia muito grande, esquece o que está lhe angustiando e foca no que Deus está fazendo por você, no que Deus já fez e continua fazendo. Esse é o grande desafio para cada um de nós.